Olá, meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Sintam-se abraçados, acolhidos e amparados. Esse é o intuito desse nosso encontro. Apesar de estarmos cada um na sua casa, no seu cantinho, estamos ainda assim unidos no mesmo propósito de servir, de amar e de aprender. Então, para dar início à nossa conversa de hoje, que é em torno do Evangelho no Lar, vamos iniciar com uma prece, pedindo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos intua, que nos ilumine e proteja, que cuide da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos, nos dando orientação, nos auxiliando nas decisões da vida, nos trazendo saúde, paz e harmonia e muita luz para a nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós estamos trazendo hoje o assunto sobre o Evangelho no Lar. E o que seria isso? O Evangelho no Lar é um encontro familiar em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo. É uma reunião que fizemos entre nós, entre a nossa família, na nossa casa. É um momento muito importante. É um momento em que a gente reúne a família para orar, para fazermos preces. Como isso acontece? Nós escolhemos uma determinada hora e um dia da semana. Por exemplo, segunda-feira às 8 horas da noite. Então, todas as segundas, às 8 horas da noite, nós vamos reunir a família, aqueles que desejarem, e vamos nos sentar, acalmar o nosso coração, colocar ali um copinho de água para cada participante, ou então uma jarra com água, como preferir. E ali nós vamos fazer as nossas orações em conjunto. E qual é a importância desta reunião? Quando nos reunimos em prece em nossa casa, recebemos visitas importantes de benfeitores espirituais, que eles vêm higienizar energeticamente a nossa casa e o nosso coração. Eles vêm trazer palavras através do Evangelho que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos aprimoram, tornando o nosso lar um lar de amor, de união, de fé, de compreensão, trazendo união para essa família, para esses participantes, proteção para a nossa casa, inclusive para a nossa vizinhança, porque essa proteção é tão grandiosa, essa luz é tão fantástica, trazida através do Evangelho no Lar, que os nossos vizinhos também são beneficiados. Toda a nossa cidade, na verdade, se torna beneficiada, porque onde há luz, Jesus está, o seu ensinamento, o seu amor. Então, abrange muitos lugares, abrange muitas pessoas. A oração é sempre bem-vinda, ainda mais quando a gente faz em família, tem uma força incrível. Então, como a gente faz, como a gente inicia? Primeiramente, a gente decide, então, qual o horário. Por que a importância do horário? Porque a espiritualidade superior, ela tem muito trabalho, ela tem uma agenda lotada. Então, a gente precisa sentar, combinar esse horário, esse dia da semana e cumprir rigorosamente. Então, pegamos esse exemplo da segunda-feira às 20 horas. Então, todas as segundas a gente vai reunir a família, vai sentar ao redor de uma mesa, colocando a aguinha, iniciando sempre com uma prece. Por que uma prece? Para tornar o ambiente mais agradável, mais tranquilo, para a gente conseguir serenar os pensamentos, acalmar o nosso coração, para preparar o ambiente para receber os nossos visitantes espirituais do bem. Após a prece, podemos fazer uma leitura inicial de alguma obra importante, alguma obra que traga elucidações. Pode ser um livrinho como o Pão Nosso, ou um livrinho de mensagens.
Sempre algo que nos traga uma boa notícia, uma mensagem amorosa, algo assim. Depois disso, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente usa o Evangelho? Porque o Evangelho é um livro que nós chamamos de nosso manual para a vida, vamos dizer assim. Porque ali contém os ensinamentos de Jesus segundo a visão espírita, ou seja, traz os evangelhos explicados segundo a visão espírita. Então é muito interessante essa obra para a gente ler sempre. Então, como a gente tem duas maneiras de fazer. Ler o evangelho de uma forma sequencial, ou seja, a gente começa lá pela introdução e a cada semana lê um pedacinho na sequência. Ou então, podemos estar abrindo o Evangelho aleatoriamente. Cada noite, abrimos ele em uma determinada página e lemos aquele pedacinho. Essa mensagem, quando a gente abre aleatoriamente, normalmente nos traz algo que estamos precisando. Alguma resposta para uma indagação, algum alívio para a alma, alguma dica para o nosso dia a dia. Mas as duas formas funcionam muito bem. E isso fica de acordo com a escolha de cada um. Após essa leitura, a gente vai comentar o que cada um entendeu. Quem quiser, evidentemente. A gente comenta o que entendeu sobre aquela leitura, sobre aquela parte do Evangelho. Sempre traz uma instrução interessante, alguma lição importante. Então a gente faz esse comentário para aquilo gravar no nosso coração, para gravar na nossa alma. E só a gente tem que ter um cuidado para que esse comentário não vire uma discussão familiar. Não é esse o intuito. Se for o caso, a gente deixa a discussão para depois. Aqui se trata apenas de comentários. A gente precisa manter um ambiente harmônico, precisa manter o ambiente de oração, ok? E outra coisa importantíssima é levar para o nosso dia a dia esses ensinamentos que a gente tira do Evangelho. Porque não basta a gente estar ali naquele momento, ler, entender, compreender, porém no nosso dia a dia não aplicar. Não funciona assim. Precisamos fazer uso do que a gente aprende. Precisamos aplicar na nossa vida os ensinamentos de Jesus, para assim sermos seus seguidores, para assim estarmos trilhando um caminho mais belo, mais florido para a nossa vida, para a nossa família. Porque lembramos que não estamos nessa família aqui, já falamos sobre isso, à toa. Estamos aqui para nos unir, para nos entender, para parar as nossas arestas. Então, através da prece, é uma forma muito amorosa de fazermos essa nossa tarefa que viemos aqui para fazer. Então, cabe a nós cumprir. Então, essa é a importância de levarmos lá para a nossa vida, para o nosso local de trabalho, para o nosso dia a dia, esses ensinamentos que retiramos do Evangelho. Então, após essa leitura e comentário, vamos fazer uma oração final de agradecimento, agradecimento pelos benfeitores que estiveram conosco, de agradecimento por toda a luz que nós recebemos, por essa orientação, pelo amor da espiritualidade superior, em vir e trazer esse abraço amoroso. É muito importante isso. Também, durante o nosso Evangelho, nós temos a possibilidade de estarmos fazendo vibrações. O que seria isso? Vibrações por alguém, fazendo orações por alguém que se encontra enfermo, por alguém da nossa família que a gente saiba que está precisando de alguma ajuda, orações pela nossa cidade, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pelos nossos amigos, enfim, vibrações por aquele motivo que a gente tem no coração. E também a água fluidificada. Nesse instante, a gente pede para que os benfeitores espirituais coloquem na nossa aguinha os medicamentos, os lenitivos que nós mais
estamos precisando. Por isso a ideia de colocar um copinho por pessoa, porque cada um de nós necessita de algo diferente. Cada um de nós precisa de um medicamento para a nossa ferida, para a nossa dor. Então essa ideia de colocar um copinho para cada participante com seu copinho, ela é muito interessante por isso. Mas também podemos deixar uma jarra com mais água para estarmos colocando na nossa comidinha, num chá, num suco, enfim, tá usando essa água durante a semana. A gente pode, quando a jarra está terminando a água, a gente coloca mais água, a gente vai mantendo aqueles medicamentos ali por essa semana, até que a gente faça novamente o evangelho e pegue uma nova aguinha. Essa água, gente, meus amigos, essa água, ela realmente é um medicamento. Nessa água vai conter lenitivos maravilhosos, bênçãos maravilhosas. É uma água abençoada. Então a gente deve fazer uso dessa água. Deve tomar essa água sentindo gratidão por ela, porque esses lenitivos vêm diretamente da espiritualidade superior para superar as nossas dores, para diminuir as nossas dores, para curar as nossas feridas. Então é uma aguinha abençoada e a gente tem que tomar ela com esse respeito, com essa gratidão, tomando essa água com amor, com a certeza, com a fé que essa água vai nos curar, vai nos ajudar, ela vai trazer melhora para o nosso corpo físico, para a nossa alma. Então, ao tomar a água fluidificada, vamos tomar com fé, com gratidão e com amor. Então, essa é a prática do Evangelho no lar. E alguém pode perguntar, mas por que também fazer isso? Quais são os benefícios do Evangelho? Além dessa proteção que a gente recebe, esse cerco energético em nossa residência, essa proteção, essa luz, quem tem criança em casa é algo maravilhoso fazer o Evangelho e fazer as crianças participar. Por quê? Porque elas vão estar criando o hábito da oração. O hábito de orar, de agradecer, de pedir. O hábito de ter Jesus como amigo, de ter fé. E isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Por mais que a gente pense que essa criança não está ouvindo, ela está sim. Ela está ali aprendendo, sugando aquele conhecimento. Aquilo vai estar, a criança é como se fosse uma plantinha. E essas palavras do Evangelho é como se fosse uma aguinha para essa planta. Então, nós estaremos criando os nossos filhos dentro dos caminhos de Jesus, dos caminhos do Evangelho. E a probabilidade dessa criança dar errada lá na frente, ela é bem menor. Porque a gente já vai estar moldando o seu espírito de uma forma evangélica, de uma forma a evangelizar essa alma que se encontra aqui. Porque a nós, pais, foi dado a essa tarefa de moldar, de cortar as más tendências dos nossos filhos desde pequenininhos, para que possam eles ter uma vida longa e uma vida abençoada. Claro que nem tudo a gente consegue, mas tudo aquilo que a gente conseguir já está ótimo, já vai fazer a diferença na vida do nosso filho e na nossa também. Porque quanto choro de mãe, choro de pai por conta de filhos que fazem coisas tristes, coisas que não deveriam ser feitas. Quanto choro a gente vê, mas às vezes os culpados somos nós mesmos por não termos lá no início aparado essas más tendências das nossas crianças. É um trabalho difícil, não é simples educar, mas é necessário fazer essa educação amorosa com as nossas crianças. Assim estaremos cumprindo o nosso papel de pais, essa bênção que recebemos do nosso Deus, de termos em nossa vida uma criança, uma alma, um espírito para conduzir pelo caminho da vida. Então é uma coisa maravilhosa esta oportunidade. E também, meus queridos, a gente cria
mais amor e mais união entre a família. Porque quando a gente ora junto, a gente fortalece os laços familiares, os laços de amor, os laços de união dessa família. A gente vai conseguindo podar as mazelas, diminuir as encrencas, as brigas e tendo mais entendimento, mais diálogo, mais conversa. E isso tudo é muito importante, porque nós não estamos neste lar aqui a passeio, estamos aqui para fazer a diferença. E quando a gente tem essa oportunidade de trazer a palavra de Jesus, de trazer ensinamentos de Jesus, nós teremos um lar de amor. Não é que nós não teremos dificuldades, os desafios, teremos, todos nós temos, mas a gente vai saber conduzir com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais fé, porque teremos a certeza de que o nosso lar é um lar de Deus, um lar protegido, é um lar onde existe a oração. Então, meus queridos, aqui fica esse convite também para estarmos trazendo o evangelho no lar. Também temos outra questão. As pessoas às vezes nos perguntam, mas eu moro sozinho. Não tem importância, a gente vai fazer o evangelho também da mesma forma. Você estará sozinho fisicamente, mas os visitantes da espiritualidade, os benfeitores espirituais estarão ali contigo para te trazer os benefícios do alto, os benefícios da luz de Jesus. Não é por estar sozinho que a gente vai deixar de orar e de pedir proteção para o nosso lar. Outra questão, se a gente tiver visita naquele momento, naquele horário, vamos convidar a nossa visita para participar. Se essa visita não quiser, a gente pede licença e faz pelo menos uma oraçãozinha para não passar em branco esse momento. E é um momento muito importante, é como disse, a espiritualidade, ela tem sempre muitos compromissos. Quanto mais elevado o espírito, mais trabalho ele tem. Então, a gente não pode simplesmente menosprezar essa atividade, a gente tem que manter, a gente tem que ter disciplina. Também no caso da pessoa estar em viagem, aonde a gente estiver, a gente vai parar um minutinho que seja nesse horário e vai fazer pelo menos uma prece, para também mantermos essa agenda, mantermos essa comunicação com o alto, não podemos deixá-los ao acaso. Tem outra questão, se a gente realmente não puder, tiver um compromisso no mesmo horário, quando a gente ficar sabendo desse compromisso, a gente vai, se recolhe em prece e combina com a espiritualidade, dizendo assim, meus queridos amigos espirituais, nesta semana não poderei fazer o evangelho nesse horário, mas farei no seguinte horário. E aí, marca, agenda com essa espiritualidade superior. Temos que levar isso muito a sério, é um compromisso, principalmente para quem quer trabalhar a sua reforma íntima, para quem quer trabalhar a sua melhoria íntima. É muito importante e o benefício é grandioso. Só temos a ganhar levando essa oração para o nosso lar. A nossa amiga Neiva falou na semana passada sobre prece, então a gente já tem entendido muito a eficácia da prece, porque nossos momentos que estamos passando, principalmente esse ano, que é um ano diferente, que é um ano que nos traz desafios, que nos traz dúvidas e algumas tristezas, precisamos nos manter fortes, fortalecidos na prece. Somente Deus nos dá força para alguns pedaços que nós temos que atravessar na vida. Sem oração, meus queridos, a gente não vai muito longe, porque nós sozinhos não damos conta, não damos conta do nosso dia a dia. Precisamos ter a força de Deus, precisamos ter a companhia de Jesus na nossa caminhada pela vida. Então, sempre em alguma dúvida, alguma dificuldade, vamos pedir orientação, vamos pedir o que fazer.
mas vamos lembrar também da gratidão, vamos lembrar de agradecer a Deus, agradecer a vida, a oportunidade de estarmos falando, de estarmos olhando, de estarmos ouvindo, de estarmos caminhando. Podemos ver o sol, a lua, a chuva, podemos sentir o frio e o calor, nós temos do que nos alimentar, nós temos roupas para vestir. Então, tudo aquilo que a gente tem um lar, temos uma família, nós temos que ser gratos. Mas aquela gratidão verdadeiramente sentida, que vem lá do coração, tudo isso nos beneficia, tudo isso nos facilita a caminhada pela vida, isso nos dá sustentação, que é isso que a gente precisa ter, manter o foco na luz. A nossa seta se dirige para frente, não temos como voltar atrás. Então, que possamos fazer essa caminhada de cabeça erguida, com fé, com coragem, com a certeza da boa companhia de Jesus. E isso tudo a gente consegue através da prece. Então, o Evangelho no lar, meus queridos amigos, é uma bênção grandiosa para a nossa família. E lembremos de sempre ter as nossas crianças ouvindo essas orações, participando, tomando a sua aguinha, ouvindo o Evangelho, ouvindo os ensinamentos do nosso Jesus, para termos na sequência adultos que oram, adultos que acreditam em Deus, adultos que tentam se melhorar, que procuram a sua reforma íntima para deixarmos para o nosso mundo pessoas melhores. E a nós, pais, cabe essa divina tarefa. Então, meus queridos, essa é a mensagem do Evangelho no lar. Esse aqui fica um apelo, um pedido. Vamos nos reunir em família, vamos fazer orações todos juntos pelo nosso planeta, vamos orar pelos doentes, por quem necessita, vamos orar por nós, pelas nossas crianças e pelo nosso lar. Então, meus queridos, essa é a mensagem desta noite. Agradeço imensamente por estarem aqui todos unidos no amor de Jesus. Então, o Evangelho no lar, nessa sequência, a oração inicial, leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece final. Lembrando sempre de agradecer aos benfeitores. E para finalizar, eu trago um poema, e não podia ser diferente, de Casimiro Cunha, que diz assim: felicidade. Se você busca ajustar-se aos estatutos do bem, na condição em que esteja, some os recursos que tem. Se aceita sinceramente a bênção de Deus na fé, se usa a própria cabeça mantendo o corpo de pé, se guarda a noção de rumo, de tempo, clima e lugar, se consegue defender-se, ver, ouvir e conversar, se pode estudar e ler, anotar e fazer conta, apresenta-se, vestir-se e sabe como se apronta, se tem o pão necessário, alguma saúde, asseio, um leito, a bênção de um teto e o trabalho de permeio, se mostra existência útil, se respeita o seu vizinho, se pode amparar alguém nos empeços do caminho. Então não pare na queixa, trabalhe, melhore e avance. Conserve a felicidade, que ela está ao seu alcance. A felicidade, meus queridos, está ao nosso alcance. Ela está dentro de nós. Basta olharmos para dentro. Basta termos fé e acreditar, sorrir com a alma e orar. Deus acredita em nós, mesmo que às vezes a gente deixe de acreditar nele. Então, vamos pedir a Deus, quem tiver aguinha nesse momento, vamos pedir para ela ser fluidificada e abençoada. E nós que aqui estamos, vamos agradecer por esse momento de reflexão, singelo e humilde, mas cheio de amor no coração. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso amor,
pelo nosso lar, que também é seu. Obrigada, Senhor, por tudo que temos e pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meus queridos amigos. Espero que todos fiquem bem, na paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada e que assim seja.